Vocês sabem, Jorge Jesus se encontrou com Diego Ribas e os jogadores do Flamengo. E o Mauro César veio e explicou por que o Jorge Jesus esteve no Rio de Janeiro nesse final de semana. Muita gente não sabia. E o Mauro César fala de uma coisa, depois se contraria que é outra. E é muito engraçado. Se liguem só, quero saber. Clima Copa do Mundo, resenha bonita aqui no nosso Flamengo. Assistam o vídeo até o final. Bora, manos. Não é nada disso. O cara foi passar férias no Rio, não pode? Qual o problema? Ele foi bem tratado no Rio, a torcida gosta dele, gosta da cidade, morou no Rio, fez sucesso no Flamengo. Natural que ele queira passar uns dias no Rio de Janeiro, porque toda vez que esse cara aparece no Rio de Janeiro, tem que ficar esse forró-bodó, esse escarcel, que com Jesus o técnico vai cair, não cai nada, não tem nada de cair. E outra coisa, promessa de campanha numas. Quando o Jesus saiu, a diretoria toda ficou bem aborrecida, inclusive o BAP, que fazia parte, junto com o Landim, pela maneira como ele encaminhou a saída. Ele guardou segredo, não disse para ninguém que ia aceitar a proposta do Benfica, foi campeão carioca numa quarta-noite, na quinta-feira ele comunicou que ia embora, meteu o pé, levou a equipe dele inteira e não deixou ninguém para dar treino no Flamengo. E os caras ficaram igual barata tonta procurando um sucessor, porque eles acreditavam na permanência dele, porque ele deixou isso no ar. Ele não avisou antecipadamente, olha, eu vou aceitar a proposta, vou comandar o time até a final do Carioca, terminando a decisão estadual, foi na pandemia. Eu vou embora. Detalhe, o Flamengo renova o contrato de Jorge Jesus com aumento na pandemia, mandou embora funcionários, ganhavam pouco, e aumentou o salário dele, não tanto quanto ele queria, mas aumentou na pandemia, certo? Vendeu o Gerson, porque precisava equilibrar o caixa, inclusive naquele contexto, quando eu vi a proposta do Olympique de Marseille. E ele saiu assim, não saiu muito bem, os caras ficaram meio zangados. Mas alguém que se candidata a presidente do Flamengo, se falar mal do Jorge Jesus, não vai se eleger nunca, né, amigo? É óbvio, né? Desde que você não acredite nisso, você vai falar, não, Jesus, ó, legal, Jesus é tudo de bom, vamos trazer o cara de volta. É evidente, porque ele é um ídolo da torcida. Mas não é demais, ele está no Rio de Janeiro, o técnico Leonardo Jardim segue o barco, não vejo nada. Aliás, ele mesmo falou quando se despediu lá na Arábia Saudita, deu uma entrevista, falou, eu vou ao Rio de Janeiro, eu vou a passeio, não tem nada. Seguiu o caminho dele. Acho que isso não tem o menor sentido. Eu estou direito de ir ao Rio de Janeiro. A gente não tem que ficar especulando alguma coisa sobre o que ele vai fazer, porque ele vai fazer, passar alguns dias no Rio. Ele fez uma vez uma viagem ao Rio, aí sim, ele quis causar. Quando houve aquela situação que ele saiu do Benfica, o Marcos Braz apareceu lá no estádio do Dragão. E se calhar é isso. No Porto, né? Numa cabine. E o Porto esculachando o Benfica, batendo no Benfica, o Jesus estava suspenso, não estava à beira do campo, ele é demitido em seguida, e ele aparece no Rio e tudo dá uma causada. Aí me pareceu que ele quis, só com a presença dele, causar ali um sururu, uma confusão. E gerou muita polêmica. Ali foi. Fora isso não, ele acabou de se despedir lá com sucesso, lá do trabalho dele na Arábia Saudita, foi passar os dias do Rio de Janeiro, não teve nenhum problema, absolutamente natural, normal, ok. Problema nenhum. Mas vocês não gostaram dele de volta, mano? Ele não voltou antes do Paulo Sousa ser contratado porque não quis. Porque foi procurado e preferiu ficar no Benfica, porque o Benfica estava na Liga dos Campeões, se classificou no grupo que tinha o Barcelona, que foi para a Liga Europa. Ele acreditava que derrotaria o Ajax, que foi o adversário seguinte. E o Benfica, de fato, derrotou o Ajax, só que sem ele, que ele foi demitido. E o que ele queria? Eu posso voltar para o Flamengo se por acaso eu não estiver mandando o Benfica, mas eu estou na Champions. Os jogos da Champions seriam em meados de fevereiro. O Flamengo não podia, em dezembro, esperar um técnico até fevereiro ou março, sem saber se ele iria sair. Então ele teve a chance. Se ele quisesse, ele falava, Benfica, faz um acordo com o Flamengo aqui, tudo, eu vou embora, porque ele já estava para ser demitido. Tanto que teve 2 jogos naquela ocasião, final daquela temporada, de 21. Teve 2 jogos com o Benfica, com o Porto. Um pelo Campeonato Português, outro pela Taça de Portugal. Perdeu os 2. E aí ele foi demitido. E já estava essa situação com a torcida do Benfica não morre de amor pelo Jorge Jesus, uma parte não o perdoa até hoje porque ele foi treinar o Sporting, e já estava no olho do furacão. E ele não quis, é um direito que ele tinha também, mas a oportunidade para voltar ele teve. Talvez ele nunca queira voltar. Então por isso que eu acho que, para mim, a presença de Jorge Jesus nessa discussão é muito barulho por nada. Eu acho que não faz o menor sentido, Mauro sinceramente. César gosta de falar toa, mano. Surgiu um fato novo, há uma conversa de concreta, alguma, tudo bem. Enquanto isso, para mim, isso não procurado ter um filho que tem questões de saúde, não pode aceitar porque teria que deixar a família lá ou trazer o filho para o Brasil numa situação que era perigoso. Ninguém queria vir para cá. E quem topou foi o Domenech Torrente, que tinha como currículo o ex-auxiliar do Guardiola. Então o mercado não oferecia opções. Foi bem difícil. E ele poderia ter feito melhor. Ele poderia ter tido mais consideração com o clube e ter dito, olha, eu vou aceitar a proposta, vou trabalhar até o dia tal, terminando o campeonato eu vou aceitar, você já começa a procurar alguém.
fica aqui entre a gente. Ele não falou, ninguém sabia. O Landim chegou a participar de um evento no dia seguinte. O microfone estava aberto, ele não sabia. Ele conversava com a pessoa do lado e falava, não, acho que ele vai ficar e tal, bababá. E aquilo vazou. Simultaneamente, Jorge Jesus estava conversando com o Marcos Braz em algum lugar da cidade, talvez no próprio clube, dizendo que ele estava aceitando a proposta do Luiz Felipe Vieira, então presidente do Benfica, para voltar ao futebol português. Por que ele não falou? Eu vou aceitar, eu quero voltar a Portugal, tenho os meus motivos. Ok, perfeito, o direito dele. Mas a forma como ele encaminhou, eu achei muito equivocado. Eu achei que não foi legal com o clube. Com o clube. Não é que a diretoria só. A diretoria aí é uma questão de como eles se relacionam. Né? Me parece que era tudo ok. O Flamengo aumentou o salário dele na pandemia, gente. Ele pegou e foi embora. Isso aí eu acho que não foi legal. Então acho que ele tem um saldo altamente positivo. Mas a saída dele, da maneira que foi, eu achei que não foi legal. Não foi legal mesmo. Isso aí eu não esqueço. Mano, no clima de Copa... Olha só, mano. É vídeo? É vídeo. Jorge Jesus, Bruno Henrique, Diego Ribas, Rodrigo Caio, Diego Alves. Mano, é clima de Copa, clima de coisa bonita. Jorge Jesus veio visitar o Flamengo. Encontrou o Marcos Braz, olha só, mano. Encontrou o Marcos Braz, o dirigente. Foi nesse fim de semana contra o Coritiba. Muita gente está focado nos outros jogos. Então, clima de Copa já está a entrar aqui. O Flamengo sempre a fazer repercussão. Toda a mídia só fala desses encontros. E se liguem só, mano. Ele simplesmente falou isso, olha só. Mister, ei, deixa eu te falar. Dá tempo ainda se a gente voltar? Esse time aqui. Deixa eu ver esse jogador aqui, esse atleta. Dá tempo, mano. Este é o melhor time que eu tive na minha vida. Incrível, pá. Com esse treinador dá pra nós voltarmos agora. Se voltar agora, mano. É isso. É bonito ver o Flamengo contente, jogadores e tudo mais. Ele simplesmente fala que é o melhor time da vida dele. E sim, manos, estamos satisfeitos de ver o Jorge Jesus outra vez no Maracanã. É bonito ver essas coisas e eu espero que vocês não deixem o espírito de flamenguista. O espírito de flamenguista nunca pode parar. Mauro César fala muito, fala mais do que sabe. Não deixem ele matar a nossa vontade, a nossa voz, a nossa garra. Flamengo é Flamengo, Flamengo é até morrer. Espero que vocês se inscrevam no canal, assinem o vídeo das notificações. Vai lá, até o próximo vídeo. Foi.